Bom dia, pessoal! Bem-vindos! Bom dia! Bem-vindos ao Café com Fé. Ao som dos passarinhos. Estamos improvisando aqui e nós vamos meditar na internet. Bom dia! Como que tá a internet aí, gente? Olha, fala pra mim, por favor. Vai aqui, eu vou tirar do Wi-Fi. Bom dia, pessoal. Como tá a internet? Fala pra mim, como tá aí? Bom dia, Gi. Bom dia, Flor Bom Maria dia. Cote. Bom dia, ao Café Carol. com Fé. Tá ok? Que ótimo. Nossa, eu tenho a sensação que a internet só funciona lá perto da minha casa. 4G que tá ok. Vamos torcer pra dar tudo certo. Pra não apagar. A gente mudou o dia do Café com Fé de ontem pra hoje, só essa semana, tá, pessoal? Porque ontem eu ganhei uma surpresa, então não deu pra gente entrar ao vivo, mas estamos aqui pra cumprir a nossa missão com muito prazer, né, de estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus aqui toda semana. Quem tá aqui pela primeira vez, manda aqui. Quem quiser acompanhar, a gente vai meditar em Apocalipse, deixa eu ver aqui, a primeira carta, capítulo 2, tá? A primeira carta de Apocalipse. Eu vou pegar aqui no meu celular, vou improvisar aqui, mas quem quiser acompanhar depois, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Não sei como é que tá o barulho aqui. Os passarinhos estão cantando, vou até colocar um fone aqui agora pra melhorar. E aí quando o Everton for falar, eu passo pra ele. Mas vão me dando feedback aqui, tá, gente? Vão me dando feedback aqui de como tá. Coloca aqui pra mim. Vamos segurar aqui. Vamos mandando aviãozinho, pessoal. Vamos mandando aviãozinho. Porque esse sim é o momento... O quê? Aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Quem tá aqui depois pela primeira vez, manda aqui pra gente. Deixa eu desligar aqui a música. Pode concentrar aí. E aí, quem quiser ir acompanhando aqui, vamos subir coraçãozinho pro Instagram, distribuir essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava aqui pensando, acordei hoje bem cedinho. Acordei, era 10 para 5. E aí, tava aqui falando com... Eu tava aqui falando com... Tava aqui, né, falando com Deus. Deus, dá uma direção, né, do que o Senhor quer. Bem-vinda, Ju. Dá uma direção do que o Senhor quer que eu fale, né? Não só para as pessoas, mas também pra gente. Porque quando a gente tá aqui, a gente também tá aprendendo. Tudo que a gente fala aqui também serve pra gente. E aí eu tava aqui lendo, e aí Deus falou comigo, Apocalipse, primeira carta. E eu falei, nossa, que forte, Apocalipse, primeira carta. Se vocês não conhecem, quem tá aqui não conhece, algo muito forte que Deus tem pra gente. Essas próximas 7 terças-feiras, a gente vai meditar em cada uma das cartas de Apocalipse, que foi inspirada pelo próprio Deus. Foi uma revelação dada a João. Quem começar a ler Apocalipse lá sabe que é o livro da revelação daquilo que está por vir. Grandes sinais já estão acontecendo, né, gente? A gente tá vendo aí, eu não assisto televisão, mas o dia que eu ligo a televisão para assistir, domingo eu tava, a gente tava em Diamantina, e aí eu liguei a televisão lá, assim, depois da aula que a gente deu aqui, e aí tava passando Fantástico, mas meu Deus, cada coisa assim... que eu falei, que é isso que está acontecendo? O que está passando na televisão? Pessoas conversando com mortos, e grandes... A gente está vendo aí, vulcão, né? A gente está vendo o que está acontecendo com a natureza. Grandes sinais já, né, da volta do Senhor Jesus, e muitos falam, né? Mas ele já está voltando, tem tanto tempo, mas ele vai vir como ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas os sinais estão aí. E se a gente crê na palavra, se a gente crê na Bíblia, a gente tem que ler também o que está escrito em Apocalipse, né? Porque não é um livro à parte. Tá tudo dentro ali do mesmo contexto. E ele ainda fala aqui pra gente, ó, antes da gente começar a meditar, eu separei aqui. E aí, voltando só sobre o que a gente vai começar aqui, serão 7 terças-feiras, onde a gente vai meditar cada dia em uma carta do livro de Apocalipse, que representa um tipo de cristão, tá? Ele fala lá na palavra sobre as 7 igrejas, mas não quer dizer que não está falando de religião, porque a igreja do Senhor Jesus
são as pessoas que vivem na fé, são as pessoas que obedecem a palavra. Essa é a igreja de Jesus, né? A igreja dele não quer dizer que é a placa A, que é a placa B, que é a placa C. Então, por isso que a gente tem que ficar atento e vigilantes para a gente não se apegar ao quê? A doutrinas e religião, né? Porque o Senhor Jesus, ele não é religião. Está escrito, até mesmo em Apocalipse, lá no finalzinho, que não terá templo. Não terá templo lá no reino dos céus, né? Não terá placa lá. Então, essas 7 cartas aqui fala para um tipo de cristão, tá? Fala sobre nós mesmos. Então, é muito forte a revelação que tem aqui no livro de Apocalipse, nessas 7 cartas. E se o Senhor Jesus, ele orientou aqui para falar, é porque a gente precisa realmente analisar, vigiar, né? E tomar muito cuidado com o que só o homem fala. É pra gente realmente pegar a Bíblia, pra gente meditar, pra gente ter curiosidade, ter sede. E é exatamente sobre essa sede que essa primeira carta fala. Ela é tão forte, gente, que nossa, na hora que veio aqui eu falei, meu Deus, vai ser muito forte realmente. E isso aqui representa, né, gente, o que a gente tem que tomar cuidado? Representa 1% dos 99% das pessoas que infelizmente estão sendo enganadas. Porque o Senhor Jesus, ele disse que poucos entrariam e herdariam o reino dos céus, né? Então, se a gente está fazendo como o que a maioria está, se a gente está vivendo como a maioria, nós já estamos no caminho errado. Porque 1% só está no caminho certo. São poucos. O reino de Deus não é comida, não é bebida. E andar com Deus é andar na contramão mesmo desse mundo. Andar completamente na contramão. Então, eu deixei aqui a título de que o próprio Senhor Jesus, ele está falando aqui, né? Ele pediu João, ele trouxe essa revelação para João e falou, João, escreve tudo que eu vou te falar, escreve tudo e passa para as pessoas. Então, João teve uma experiência incrível, ele foi arrebatado em espírito e o Senhor Jesus mostrou para ele tudo que está por vir, deu a orientação para nos repassar, escrever, e é o que a gente tem a oportunidade aqui de ouvir. Então ninguém um dia vai falar, eu não sabia. Deus não vai deixar isso acontecer, porque todo mundo vai ter a oportunidade de ouvir a verdade, só que depende de nós fazer algo ou tomar uma reação, uma atitude sobre aquilo. Então está escrito aqui, mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê. Jesus está falando pra gente, feliz quem lê este livro e feliz aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Felizes somos nós, feliz é aquele, né? Somos nós. Feliz é aquele que medita, que vive, que é para Deus, e não só o que faz. E é exatamente essa exortação que nós vamos ver aqui na primeira carta de Apocalipse. E é importante, pessoal, a gente se atentar que Apocalipse foi escrito para os servos. Foi escrito para aquelas pessoas que se dizem cristãs, tá? Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, não compreendem, porque é uma revelação dada para aquelas pessoas que se dizem de Deus, tá? E aí, vamos meditar aqui agora, eu vou tirar aqui, parar de compartilhar. Tá escrito aqui assim, ó. Mensagem à igreja. Tá dando pra ouvir direitinho? Tá, né? Nós estamos improvisando aqui. Mensagem à igreja de Éfeso. Éfeso, que representa, gente. Aí o que nós vamos pensar aqui? Nem tudo que tá escrito vai ser tudo pra gente. Algumas coisas vão ser, outras não vão ser. Mas o papel do Espírito Santo é revelar dentro de nós, né? Então, vamos começar aqui com oração. Tava esquecendo, né? Tava esquecendo, então vamos pedir a Deus. Deus, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero, né? Porque a palavra realmente vai funcionar se ela cortar a gente, não se ela massagear o nosso ego, né? Então, vamos começar com uma oração aqui, né? Vou pedir o chefinho para fazer a oração pra gente começar. Sejam muito bem-vindas primeiro. Vamos lá, vamos nos conectar com Deus. Entre em espírito, concentra agora nas palavras que vão ser ditas e pede Ele para falar com vocês, com todos nós, né? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, aqui, Espírito Santo, pedimos permissão para entrar na Tua Santa Presença, falar com o Senhor, meu Pai.
E desta forma pedimos a Ti, meu Pai eterno e poderoso, fala com cada um de nós no nosso íntimo, meu Deus, que possamos ser instruídos pela Tua palavra, instruídos pelo Teu Espírito, meu Pai, que a luz, meu Pai, que jorra do Teu trono sagrado, meu Pai, desça sobre cada um que está aqui, meu Pai, ouvindo agora, meu Pai, aqui ao Senhor, meu Pai, que seja o Senhor a falar, não a gente, meu Deus vivo, e que haja manifestação do Teu poder, meu Pai, aonde essa palavra chegar agora, meu Pai, a luz do Senhor chega e haja entendimento, meu Pai, que todos nós possamos nos colocar nessa palavra e entender o que o Senhor quer passar para nós. Muito obrigado por esse momento, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom dia. Amém. Gente, olha só. O que a gente já começa aprendendo aqui? Vamos lá. Apocalipse 2, versículo 1. Carta da igreja Éfeso. Está escrito aqui em Apocalipse que o Senhor Jesus ele carregava na mão direita 7 estrelas e na outra mão tinha o candelabro. Então as 7 estrelas representam os 7 anjos e se representa a gente. Então quem é servo mesmo ali está na mão direita, ele guia, ele cuida, ele orienta. O Espírito Santo, quando alguém recebe o Espírito de Deus, é guiado a toda a verdade, não a alguma verdade. É a toda a verdade mesmo. Por isso que a gente tem que buscar, porque para a gente sustentar, permanecer na fé, a gente precisa do Espírito de Deus conduzindo, porque senão as distrações desse mundo vão nos desviar. E a gente tem que tomar cuidado com o espírito enganador, porque ele vem disfarçado de anjo de luz. E realmente não é um engano perceptível, é algo que faz a gente achar que está no caminho certo. E isso aqui estava acontecendo com essa carta que a gente vai entender agora, tá? Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte, Jesus orientando João a escrever, a falar com a gente, tá? Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, as 7 estrelas representam nós, né? E esse candelabro de ouro aqui representa as igrejas, né? Mas como eu já falei aqui, gente, não é a religião. A igreja, quando fala as igrejas, nós somos um só. É a unidade. Deus deixou bem claro que nós somos o templo dele. Exatamente. A própria igreja é cada um de nós. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que vocês trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Então, o que a gente já começa aprendendo aqui? Como lidar com as pessoas. O Senhor Jesus aqui, nas 7 cartas, vai ter cartas que ele vai só elogiar, que serão só 2 aqui. Então pensa, né, gente? De 7 tipos de cristãos, somente 2 aqui só recebeu elogios. Outros só receberam exortações. A gente vai ver ao longo das terças-feiras aqui. Outros receberam elogios e exortações. Só que o Senhor Jesus, ele começa a carta elogiando. E a gente tem que aprender mesmo a lidar com os filhos, com as pessoas. Às vezes a gente só vê o erro do outro, né? A gente só vê o defeito, não enxerga a trave que está no nosso olho. Então, o Senhor Jesus ensina aqui como chegar às pessoas. É importante a gente valorizar o que a pessoa tem de bom, olhar o lado bom da pessoa. E até para começar um diálogo, começar uma conversa, para educar um filho, ao invés de só puxar e só ver o lado ruim, a gente realmente valorizar e reconhecer as pessoas, né? Porque assim a gente tem, além de ter a atenção dessas pessoas, né? É o jeito mais sábio que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, como lidar com o ser humano. Até mesmo para poder contribuir na vida de uma pessoa, nós temos que olhar lá no nosso íntimo e pensar, será que o tratamento que eu estou dando para essa pessoa é o tratamento que eu gostaria de receber? É sempre se colocar no lugar do próximo, né? Porque isso é muito importante. O próprio Senhor Jesus, na habilidade, né? Mas ele nem se compara à grandiosidade do Senhor Jesus. Ele trazia essa exortação
mas ele primeiro trazia o elogio, a qualidade da pessoa, para assim depois trazer a exortação, como nas cartas. E aqui a gente consegue perceber que no início, o Senhor Jesus, ele elogia muito esse tipo de servo, tá? Olha, eu sei que eu sei o que você passa, eu sei que você sofre, então ele sabe o que você passa, ele sabe o que você vive, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares. E aqui ele está exortando um tipo de pessoa que serve ali na igreja, por exemplo. Vamos colocar esse exemplo aqui. Que, olha, eu sei que você não aceita os falsos profetas, eu sei que você coloca à prova os mentirosos, aqueles que dizem que são de Deus e não são. Eu sei que você é curioso nesse sentido. Eu sei que você faz a minha obra. Eu sei que você trabalha muito. Eu sei que você suporta com paciência, né? Eu sei que você tem várias funções aí, né? Eu sei que você está ali à disposição da minha obra. Você faz a minha obra. Ele está falando aqui, ele está elogiando nesse sentido, né? Eu sei tudo que você tem feito. Vocês trabalham muito na obra. E aí a gente tem que tomar cuidado que muitas das vezes, se a gente pega muitos cargos na igreja para fazer, isso acaba prejudicando a gente no nosso relacionamento com Deus, né? Isso a gente tem aprendido muito na caminhada da fé, né? À toa que a gente abriu mão de cargos, porque isso realmente poderia atrapalhar a nossa comunhão com o Criador, que tem que ser em primeiro lugar. Então ele mostra aqui, ele vai mostrar aqui nessa carta, que eu vou até terminar de ler para vocês entenderem aqui o contexto, tá? Então vocês aguentaram a situação com paciência, sofreram por minha causa, sem desanimarem. Então a gente vê aquela pessoa que faz a obra, né? Faz mesmo, defende, tá ali 24 horas na igreja, vive pela igreja. Então ele tá elogiando nesse sentido. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de onde vocês caíram. Se lembrem de onde vocês caíram, de onde eu tirei vocês. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isso. Odeiam os nicolaítas e ainda ele está elogiando de novo ainda, né? Como eu também odeio. São pessoas que eram contra a fé mesmo cristã e Deus. Então essas pessoas, elas realmente pensavam nesse sentido como Deus, odiavam o que Deus odiava. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que crescem no jardim de Deus. Olha o tanto que isso é sério. Olha a seriedade quando Deus fala que o amor não é o mesmo, que não tem a entrega para Ele, para Cristo, porque aí existe a diferença, né, de você fazer aquela entrega ali no dia a dia, na igreja, fazendo a obra, ajudando as pessoas, e a entrega de intimidade com Cristo, porque Ele quer essa intimidade. Não que não temos que fazer, tá? Temos que sim estar ali ajudando o próximo, fazendo a obra o máximo que pudermos contribuir, como o próprio Cristo falou com todos nós, amar em primeiro lugar a Deus, e depois amar o próximo como a ti mesmo. Realmente temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Mas aqui Deus exorta claramente a igreja de Éfeso sobre o amor a Ele, porque Ele quer essa intimidade, Ele quer essa proximidade, porque o que Deus mais quer é chegar de manhã e ter um bate-papo, uma intimidade com você no dia, você acordando, tá ali conversando com você, no seu dia a dia, na mente ali, Ele poder conversar com você, te orientar, a todos nós, porque sem a orientação dele, nós passamos a ser só a nossa natureza adâmica, né, que nascemos, viemos de Adão e Eva, e aí passa a ser só a natureza adâmica, mas Ele não quer isso para nós. Ele quer para todos nós essa intimidade. E aí, na carta de Éfeso, ele exorta nesse sentido, porque eles eram bons servos, se for ver, no dia a dia da rotina de contribuir para a vida de outras pessoas. É nisso que a gente tem que tomar cuidado com o espírito enganador, porque a gente acha que está salvo nesse sentido por muito fazer, né? Mas nós somos salvos por meio da fé, né? E por meio da comunhão com o próprio Deus. E aí, quando ele fala aqui... vocês não me amam como no princípio, o primeiro amor é assim, o primeiro amor, você é como se fosse no relacionamento.
Você tá com aquela pessoa ali no início, mas você não quer ficar longe. Aí você renova o primeiro amor. Você renova ele. Você despede da pessoa querendo ficar, né? O primeiro amor na fé, você tem curiosidade de ler a palavra o tempo inteiro, você quer estar em comunhão com Deus o tempo inteiro, você quer entender tudo, você quer devorar a Bíblia, você quer ler livros, você quer conhecer mais sobre esse Deus, você tem sede desse Deus. Só que esse primeiro amor, ele não pode morrer, ele tem que ser cultivado todos os dias, porque as distrações, às vezes o muito fazer dentro da igreja, os muitos afazeres, acabam nos afastando da comunhão com Ele, do relacionamento com Ele. E é isso que tem que estar em primeiro lugar, né? Então, a gente, quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, fala sobre detalhes nesse sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, mas eu tô na igreja todos os dias. Olha, eu vou na igreja todos os dias. Mas e a comunhão? E o momento de intimidade com Ele? Né? Aquilo que Ele nos orientou a fazer, o jejum mesmo, que edifica a nossa alma. O jejum mostra a nossa submissão a Ele, que a gente mata a nossa carne para poder edificar o espírito. A gente prova quem manda, né? Para poder o quê? Ofertar a Deus aquele período de alimentação. E o jejum é um detalhe, tá, gente? É um detalhe que é importante para a comunhão com Deus, mas é um detalhe. Sabe uma coisa que vem interessante aqui na minha cabeça? Até mesmo falando de relacionamento. Aqui eu consigo ver a Maiara. Consigo ver a Mai, né? Mas no mundo espiritual nós não estamos vendo visivelmente, né, o próprio Senhor Jesus. Se num relacionamento eu vejo assim no dia a dia diversos relacionamentos acabarem, que começam naquele amor intenso, aquele carinho, o exemplo que a Mai falou, né, de entrega, de você quer ver, fica longe um pouco, você já quer voltar a ficar perto. E com o tempo, né, os relacionamentos, você vê, os casais, chega um tempo que começa, né, a afastar, aí a rotina, cada um vai pro seu trabalho, cada um pega as coisas que tem que fazer, quando vai ver já não param para conversar mais. Não dá beijo mais. Quando vai ver não dá beijo mais, quando vai ver viram um para um lado, outro pro outro, e assim vai se afastando. O quê? O que é isso? É perca de intimidade. Então aí vem algo muito pra gente colocar o corpo, a barba, tudo de molho, né? Nosso corpo inteiro de molho, porque a intimidade com a pessoa que nós enxergamos, estamos próximos e vemos, a gente consegue perder essa intimidade se a gente não cuidar, né? De um para o outro, todos fazendo cada um a sua parte. Mas aí vem o detalhe interessante. O próprio Deus, ele está ali pronto. Ele está do nosso lado ali. Ele quer dar esse carinho, ele quer ter esse relacionamento, ele quer ter essa proximidade. Mas o que acontece? Com as pessoas que a gente vê, a gente muitas das vezes acaba perdendo a intimidade por não cuidar, não vigiar. E aí você para analisar. E Deus que a gente não consegue ver com os olhos, né, visivelmente. E aí tem essa vigília do dia a dia, porque o mal, ele trabalha com o dia a dia, ele trabalha com a rotina, ele trabalha com o tempo. Ele não... Tem uma legião que age no tempo, né? Eles são pacientes, então... Um exemplo, eles só vieram, e tá na palavra, tá? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem mais nada para fazer nesse mundo. E enquanto Deus não vier para o julgamento final, e mesmo assim ainda tem um adendo que o julgamento final todos os dias chega para uma pessoa, né? Quando a pessoa vem a morrer. Enquanto ele não vem, o diabo está aqui para isso. Então ele minuciosamente, porque a queda, quando o próprio Deus fala através do seu apóstolo João, na palavra que foi revelada para ele em Apocalipse, ele deixa muito claro sobre esse amor, mas não é do dia para a noite que acaba o amor. São nos detalhes. Quando você vai ver, quando nós, né, temos que vigiar, antes eu pegava a palavra e lia, refletia, parava para analisar, pedia a Deus para falar comigo. Agora minhas manhãs estão mais corridas, eu não tenho tempo para fazer isso. Não. Que nem em todas as vigílias, né? Agora tem que trabalhar, não tem tempo mais. Não vai dar, mas aqui Deus entende. E aí essa palavra sutil que é soprada nos nossos ouvidos, e assim, mas Deus entende. Às vezes acha que tem crédito, né? E aí acontece o que a gente estava falando no final de semana, com o que aconteceu com Davi, né? Sim. Davi estava à frente de todas as batalhas. Davi era um ungido de Deus. E o dia que ele achou que ele tinha que ficar em casa, o que aconteceu? O diabo ganhou uma brecha, né? Aliás, o diabo já estava cultivando aquilo há um tempão, né? Mas Davi já estava caído. Esse que é o detalhe. Naquele momento, Davi já estava caído.
porque ele alimentou as impurezas desse mundo com os olhos. E aí tem diversas entradas que a gente dá possibilidade do mal. Primeiro começa na mente. Se ele dominar a mente, acabou. Tem os olhos, tem os ouvidos. E aí a gente tem que pensar o seguinte: qual voz que nós estamos ouvindo? Porque quando acontece, como aconteceu com Davi, o Davi é um exemplo na palavra que pode acontecer com todos nós. Aí é que a gente né? tem, que como ter você falou, vigilância. colocar o corpo inteiro de molho e não achar, eu já tô na fé, eu já tô bem, eu já faço tudo, como tá escrito aqui, né? Já faço a obra, eu tô na igreja, eu ajudo mulheres, eu ajudo pessoas, eu tô nas reuniões, que fica na pornografia, que faz isso, que faz aquilo, e eu ajudo as pessoas. Não, vamos entregar alimento ali na rua, vamos, eis-me aqui. E a gente tem que tomar cuidado. Aquele que está de pé, cuida para não cair, né? O eis-me aqui é maravilhoso, mas por isso que são os detalhes, porque a intimidade com Deus nós não podemos perder. Eu ajudo na escolinha, dou aula para as crianças. Então, e a intimidade. É um cuidado que é muito, muito sério, porque são nos detalhes que a gente perde a intimidade. É igual, eu dei o exemplo no casamento por causa disso. É nos detalhes. Aí hoje eu vou, não faço carinho, não elogio, não falo, eu te amo, entendeu? É elogiar, é o carinho, é o dia a dia. Isso faz a diferença. E aí, da mesma forma com Cristo. Se a gente não buscar essa intimidade todos os dias, porque Deus é tão maravilhoso, Ele é tão supremo, que Ele não chega assim, aqui, você tá me deixando de lado, Ele simplesmente fala, então tá, se você não quer intimidade, eu tô aqui, esperando. Como a Confecções Joia Rara falou aqui, erramos por achar que estamos salvos. O salvo pela graça, e às vezes a gente tem que tomar cuidado pela familiaridade, né? Já tá muito familiar, eu já li isso aqui, eu já conheço isso aqui, então não preciso ler isso aqui não é pra mim, eu já ouvi de tudo, mas a palavra, toda vez que você for ler ela vai se renovar, vai ter uma mensagem diferente. E o salvo pela graça é a primeira frase da Bíblia de Satanás, né? Todo mundo é filho de Deus, isso pode ser um escândalo para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, mas é a verdade. Se vocês realmente pegarem a palavra do Senhor Jesus e comer ela e pedir Deus para falar, Ele vai mostrar. Mateus, o tempo inteiro, ele veio para anunciar o reino dos céus, o arrependimento. E é isso que ele está falando aqui, olha, com essa carta. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que vocês faziam no princípio. Ou seja, vivam a minha palavra, demonstrem que vocês têm sede de mim, de me conhecer, né? Busquem intimidade. Aquele envolvimento do primeiro amor, ele tem que ser constante. E o arrependimento, ele traz uma ação imediata. Quando a gente se arrepende, a gente começa a praticar, volta e faz o que tem que ser feito. Porque o remorso, ele vem momentâneo. Você fica triste, é como a parábola do semeador. Cai ali a semente, cai a pessoa, ela ouve a palavra com alegria, mas não tem raiz, ela sai, o diabo rouba aquela palavra com os afazeres, e você acha que tá tudo bem, continua praticando as coisas do seu jeito, continua fazendo as coisas achando que já é salvo pela graça, e aí que a gente se engana nos detalhes, né? Então... E até mesmo, trazendo a palavra remorso, né? Remorso tem uma diferença muito grande de arrependimento. Porque o remorso é simplesmente naquele momento ali, você está na emoção ali, até mesmo dentro das igrejas. O remorso, você se preocupa, né, com o que as pessoas vão falar. Exato. Né? E aí, além de tudo, o remorso é aquele momento emocional, que aí a gente tem que tomar muito cuidado com emoções. Porque a fé é uma fé inteligente, é uma fé racional. Não é uma fé emocional, que você vai lá, eu me arrependo, e até chora, isso é e remorso, aquela emoção. Não age, mas né? aí o que acontece? Logo depois vem um ladrão e rouba. Porque se é emocional, aquela emoção passou, voltou à rotina. Porque o racional é que faz a mudança. É a decisão. E decisões não são emocionais. Eu falo por mim, todas as decisões que eu tomei na base da emoção, eu paguei o preço lá na frente. Porque a emoção não me levou a decisões sábias. E a sabedoria de Cristo, ele tem uma sabedoria enorme, gigante. Olha o exemplo simples. Imagina Jesus ali, se ele deixa o emocional dele tocar quando ele foi para a cruz. Ele iria para a cruz? Mas não iria, né? Se for parar
emocional agir, não, mas ele agiu com o quê? O racional. Aqui, Deus me enviou para que haja salvação para aqueles que se entregarem a Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o emocional, tá? Porque o emocional traz remorso. Remorso não traz solução. É o arrependimento. Cristo quer que todos nós busquemos o arrependimento e que assim possamos servir para Ele, servir por Ele, buscar intimidade com o próprio Criador. E aqui ensina uma coisa para mim muito forte no elogio que o Senhor Jesus ele fez aqui essa carta, de que essas pessoas, elas não olhavam para o homem, né? Então essas pessoas, elas viam os falsos profetas, elas iam lá na palavra, enfim, liam. Essas pessoas, elas não estavam apegadas ao que o homem estava falando. E Deus elogiou isso aqui, né? Então elas, naquele sentido, elas não deixaram de fazer a obra de Deus porque o homem errou, porque o homem pecou, porque o homem roubou. Não, isso acontece com muitas pessoas que não conhecem Deus de verdade, que se afastam da presença dele por conta de fulano, de ciclano, olham para as pessoas, olham para os homens. Então, até um ensinamento que Deus mandou agora aqui nesse sentido, para a gente tomar cuidado em cada detalhe, de não olhar para o que o homem está fazendo, não olhar para a gente, para mim, para ele, né? Tem que olhar realmente para a palavra de Deus, se apegar a ele. A palavra, né? O Espírito que vem da palavra, né? Que a palavra por si só, sem o Espírito de Deus, é uma palavra morta. É apenas mais um livro. Por isso que precisamos ter essa conexão com Deus. Por isso que ele fala sobre essa intimidade nesse sentido. Porque tendo intimidade com o Pai, você pedindo, meu Deus, agora eu vou abrir a palavra para me conversar com o Senhor. Fala comigo. Você pode ter certeza que ele, em espírito, ele vai dar a direção, ele vai te dar realmente o que ele quer te passar naquela palavra. Exatamente. Ele fala aqui, né? Não me amam, vocês não me amam como me amavam no princípio, né? E a gente mostra que ama a Deus através de viver, né? Segundo a disciplina dele, segundo aquilo que ele orienta, a gente realmente ser submisso, ser servo. Porque às vezes a gente quer ser senhor, né? Porque às vezes a gente vai na igreja só para falar dos nossos problemas. E aí a gente reclama porque Deus não escuta, porque Deus não responde, porque Deus me esqueceu. Aí vem aquele sentimento, ai, Deus não olha para mim. Deus não quer saber de mim, né? Ou então tá pegado, ai, eu tô rompendo em fé, tô em paz, porque Deus vai prover. E não faz nada, não move os pés, né? Porque é uma parceria com Deus. São os detalhes que nos afastam e trazem o engano. E até mesmo sobre a parceria com Deus, né? Que, tô esperando no Senhor, né? Eu já ouvi muito isso. A palavra oração, qual é o significado real da palavra oração? Orar, né? Orar, você se conectar a Deus, e ação, oração. Porque ele fala, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, é suave. Mas aí vem o pensamento, orar ali. Vamos orar, vamos buscar através de Deus os caminhos, mas ele quer que a gente haja. Tem que ter uma ação. Então, ele quer realmente transformar em todos os sentidos, porque para Deus ele é um Deus de abundância em todos os sentidos. Mas qual que é a abundância que ele promete principalmente? É o Espírito dele. Porque com o Espírito dele não tem sofrimento. Sabe aquela aflição de alguma situação de trabalho? Não tem. Não tem. Por isso é importante. Ele te traz paz, ele te traz tranquilidade, o Espírito Santo. Porque o intuito todo é o quê? É o Espírito Santo. A intimidade vem, mas para você conservar, um exemplo, você recebe o Espírito Santo. Mas para você conservar, você tem que ter intimidade com ele. E tem que alimentar o primeiro amor todos os dias. Né? É por isso que a importância da blindagem, é por isso que a gente fala que toda terça-feira, pessoal, do batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, isso tem que estar assim, tem que estar muito claro o que é, e passar pelo processo de libertação, viver tudo que tem todo mundo. Por isso que ele está falando aqui, não se esqueçam de onde eu tirei vocês, voltem a praticar, voltem a fazer o que vocês faziam, ou seja, volta para o fim da fila, né? Tem que realmente se humilhar, tem que pedir perdão de novo para Deus, né? E às vezes o tempo de igreja nos deixa ali com uma vaidade de que não, mas eu tenho tantos anos na igreja, mas eu não tenho que me arrepender, eu não tenho que voltar,
né? Às vezes a gente acha que não precisa do batismo com o Espírito Santo, porque já está há tempos na igreja. Quantas pessoas eu já recebo de direct e que falam comigo, nossa, eu já estou há 10 anos na igreja, hoje eu vi que eu não tenho, 15 anos, hoje eu vi que eu não tenho batismo com o Espírito Santo. Amém, você reconheceu, isso já é o início de tudo, porque o reconhecimento mostra o que? Humildade, e humildade é um dos princípios da comunhão com Deus. Ser humilde, reconhecer, olhar para si, olhar para dentro, peraí, como que está a minha comunhão com Ele? Eu só faço ou eu sou? Ou eu sou e faço? Porque se tiver esse casamento, é só a gente dar manutenção e realmente aflorar dentro de nós o Espírito de Deus todos os dias. Ele tem que transbordar. E essa comunhão a gente busca todos os dias, não é só um dia da semana. Esse alimento, ele é primordial para que a gente possa permanecer. E uma pessoa só consegue permanecer na fé se ela tiver o batismo com o Espírito Santo. Senão vai vir um dia mal e ela não vai suportar. E aí o próprio Cristo, em relação, você pegando essa parte em Apocalipse, juntando com a própria palavra dele sobre o Espírito Santo, não tem como herdar o reino dos céus se não nascer da água, né, que é o batismo nas águas, quando a gente toma a decisão de anular toda a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, e nascer do Espírito, que é o Espírito Santo habitando sobre nós. Então, ele deixa esse exemplo aqui, que é o clássico. A pessoa entregou a vida dele naquele primeiro amor, entrou e teve o batismo nas águas. E ela falou, eu não quero mais nada desse mundo. Mas para realmente dar continuidade, tem que ter o Espírito Santo. Porque quando ele exorta essa igreja de Éfeso, ele fala que não é o mesmo amor. Mas para ter o mesmo amor, é só com batismo com o Espírito Santo. Porque senão realmente vai vir o próprio mal e ele vai roubar. Aquela sensação aquele sentimento, que Deus não é sentimento, mas vem um sentimento de bem-estar momentâneo. Às vezes você tá chorando, a música move. Vamos colocar uma música aqui de relax, a gente vai ficar relaxado. Vamos colocar uma música dançante, vai dar vontade de dançar. A música, ela acaba te levando. E às vezes as pessoas têm essa sensação de que só porque estava orando, chorou muito, desabafou, se sentiu leve, eu já tenho batismo com o Espírito Santo. E confunde nesse sentido. E quando vem a dúvida, é porque realmente mostra que a gente não tem. E a gente mostra que tem o Espírito Santo realmente através das nossas atitudes, né? O Espírito testifica. Então a gente tem que realmente avaliar se a gente está sendo ansioso, se a gente está tendo muita dúvida, se sente angustiado, tem um buraco, não tem o batismo com o Espírito Santo. E aí é o quê? Voltar para o início, ainda que você tenha anos de igreja, voltar para o início e buscar, batizar de novo nas águas, que o batismo nas águas, ele é um arrependimento para os pecados, não é uma ação assim, linda, maravilhosa, me batizei nas águas, mas e aí? Continua fazendo tudo do jeito que quer, que acha? Continuou achando que é realmente salvo pela graça? E só o batismo nas águas não é suficiente para sustentar a nossa comunhão com Ele. E sabe o que é importante? Não é vergonha começar. Não é. Recomeçar, né? Não é vergonha, sabe por quê? A gente não tem que preocupar o que outras pessoas vão achar ou vão pensar. Nós temos que preocupar de verdade se a presença do próprio Deus está dentro de nós. Porque senão não adianta. O que adianta a gente estar bem com um pastor, estar bem com um padre, estar bem com um bispo, com um obreiro, diácono, diaconisa, todo mundo falando, varão de guerra esse Everton é um varão de guerra. O que adianta a gente falar que tem muita fé e não mostra nossas atitudes? Não adianta nada para as pessoas, e aí é um alerta, para as pessoas parecermos que temos muita fé, sendo que no mundo espiritual tudo se vê. Então o próprio Deus, ele vai, e aí vem aquela frase assim que me gera um temor gigante, que é imaginar no dia da minha morte física aqui, que minha alma descolar do meu corpo, eu olhar assim para Deus, né, e para todo mundo, para a igreja, eu era um grande varão de guerra e tudo mais, esse é um homem de Deus, e aí na hora da minha morte, eu falar, meu Deus, por que Satanás está levando minha alma? Não, meu Deus, eu te servi, eu ajudava as pessoas, eu libertava, mandava demônio embora através do teu nome. Espera aí, meu Senhor, espera aí. E isso está na palavra, tá? Isso está na palavra, não é o Everton inventando aqui. Isso é muito sério, Imaginar
que para os homens eu era um grande servo de Deus e aí minha alma ia para o inferno. Eu começo a imaginar uma cena dessa, já me dá arrepios. Mateus 7, tá? Só Depois de quem imaginar. quiser ler. Mateus 7, Mateus 21. 7, 21. Depois vai lá na palavra, que o que eu estou falando é sobre a palavra. Então, gente, isso é um alerta muito grande, porque o próprio Deus deixou. Não preocupai-vos com o que as pessoas vão pensar. Preocupem-se com ter intimidade com Deus e o que o próprio Deus pensa de cada um de nós. Aí mostra que é o remorso, né? Eu tenho fé, mas... Estava falando esse final de semana. Sou uma pessoa de muita fé, mas o meu caso é diferente. O mais já mostra dúvida. O mais já não mostra confiança. A gente tem que praticar um nível de fé que Sadraque, Mesaque e Abednego praticou lá naquela fornalha de fogo, que teve um decreto na cidade que todo mundo tinha que adorar o rei. Mas os 3 eram servos de Deus, eles falaram, eu não vou me dobrar. E aí o rei decretou, então vamos colocar eles dentro de uma fornalha. E colocou os 3 dentro de uma fornalha. E eles falaram, então, se Deus quiser me livrar, ele vai me livrar, senão eu tô indo. Se foi permissão do Se Pai, é permissão dele, eu vou. Aí. Será que a gente tem a fé nesse nível de entrar dentro de uma fornalha de fogo? E aí, depois que o rei foi lá ver o que estava acontecendo com eles, não tinha mais 3 pessoas dentro daquela fornalha, tinham 4 pessoas. E a quarta era o Senhor Jesus. Era o próprio Deus que estava ali livrando os servos dele daquele fogo, daquela fornalha. Isso é fé sobrenatural. A fé sobrenatural que a mulher hemorrágica, ela colocou em prática. Há 10 anos sofrendo com fluxo de sangue, já tentou todos os recursos, ela ouviu falar no Senhor Jesus e ela já saiu ali convicta. Ela já saiu ali certa de que ela estava curada. A cura já tinha chegado até ela. Exatamente, isso que eu ia falar. O milagre já tinha acontecido no momento que ela creu que ao tocar nas vestes de Jesus, eu tô curada. Ela creu, ela só não materializou. Exatamente. Aí quando ela tocou, materializou. Exatamente. E é assim que a fé, assim que Cristo quer que a gente haja com a fé. A fé é sobrenatural. Não é a gente achar que o nosso problema é o único do mundo, né? Mas o meu caso é diferente. Independente, ele é soberano para fazer tudo, porque tudo é possível. Isso aí, Verônica. Isso aí, Verônica. Eu quero ter essa fé. Não aceito mais dúvida, ansiedade na minha vida. Isso aí. E às vezes a gente acha que precisa de pessoas, de coisas, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, amor, justiça no Espírito. Não são pessoas. E quando a gente tem Deus, a gente já tem tudo. Quando a gente tem Deus, o casamento acrescenta. Mas às vezes as pessoas acham, mas olha, fulano, eu tô na igreja há tantos anos, mas fulano já casou e eu não. Tá mostrando que a vida sentimental tá em primeiro, porque quando você tem Deus, ele te sustenta de tudo. Ele só acrescenta o que você precisa. E até mesmo as decisões da nossa vida tem que ser o próprio Cristo. Mas até hoje eu não achei uma pessoa. Não, mas primeiro tenha intimidade com o próprio Deus, que ele, na hora certa, ele vai acrescentar. E ele acrescenta. Porque o tempo não é nosso. É uma coisa que todos os dias eu aprendo com o Senhor Jesus. O tempo não é nosso. Tem coisas que eu planejo que sai totalmente diferente, mas é porque é da vontade dele. Tem vezes que, eu vou dar um exemplo, quando a gente vai fazer a obra ou vai fazer a vontade do Pai, tem vezes que você pode rodar quilômetros, que você fala assim, mas como assim, tal, vim aqui, talvez é por causa de 5 minutos com uma pessoa, é por causa de uma alma que você vai conversar. Então, sobre o próprio Criador, gente, tem que ser a vontade dele. Ele completa casamento, ele completa vida financeira, ele completa tudo, mas isso tudo não faz sentido se não tiver o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, né? Gente, tem que ter muita coragem, é o que a gente tem falado muito aqui. Parabéns, Verônica! Feliz aniversário! Feliz aniversário, que Deus esteja transbordando na sua vida. Tá começando no melhor estilo, né? Ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Isso aqui é uma oferta que a gente está fazendo para ele. E outra coisa, isso aqui, por exemplo, que eu e o Everton estamos fazendo aqui, né? Falando com vocês, isso não nos justifica diante de Deus. Isso aqui é uma oferta, tá? A gente está se colocando como oferta, a gente está servindo a Deus aqui. Mas isso não é o suficiente. Não adianta as pessoas acharem que às vezes, nossa, olha só, ela acorda cedo, ela fala da palavra de Deus, com certeza ela está salva. Mas se o meu íntimo, se a minha intimidade, se o meu dia a dia, se as outras 23, que a gente fica aqui 1 hora, né? Se as outras 23 horas do meu dia, eu não estiver em espírito conectada com ele, pedindo permissão para ele, para tudo, para as coisas, para os detalhes.
e realmente sacrificar, gente. Para ter vida com Deus, tem que estar disposto realmente a pagar o preço, e o preço é alto. É a sua vida, é o seu tudo pelo tudo dele, porque ele não entregou pela metade. Então, a gente tem que estar realmente muito... Toda vez quando eu sempre falo, quem quer, me fala comigo, ai, Mai, eu quero me libertar, eu quero batismo com o Espírito Santo, me ajuda? Eu falo, tem certeza? Você tem certeza que você quer? Porque não é simplesmente querer, é mover, é agir, é mostrar com as atitudes e pagar um preço que é alto. A gente paga o preço, às vezes, das pessoas falarem mal, paga o preço... E não é só isso, não. São com situações que vêm ali que você acha que não vai... Pronto, pra mim é o fim. Agora ou Deus desce ou acabou. Que é a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Pode acontecer uma situação parecida com a da deles. E aí? Quantas pessoas não pagam com a vida por amor de Jesus? Está acontecendo isso lá naquela cidade, naquele país lá, né? Esqueci o nome. Os talibãs. Tá acontecendo isso. Você vê uma Bíblia dentro da casa, você vê um aplicativo de Bíblia no celular das pessoas, elas morrem na hora. E aí? Você vai pagar o aplicativo ou você vai estar disposta a enfrentar? Então é nesses momentos. E não se assustem, até mesmo, Geisa, pegando o que você escreveu, é muito difícil, parece que quanto mais oro, mais passo provas de fogo. No momento que tomamos a decisão de verdade, no nosso íntimo de buscar a Deus, o que vai acontecer? Vai aumentar as dificuldades. Porque o diabo, ele não entrega fácil. Você acha que o diabo vai fazer o seguinte: eu decidi servir a Deus. Ele vê lá no seu íntimo que é real, que você tomou realmente a decisão. Aí ele, então tá bom, vai com Deus então. Não, o diabo, ele vai aumentar os seus problemas. Ele vai aumentar as suas tribulações. Por quê? Porque ele quer que a gente desista mesmo. Não desista. Como disse o próprio Deus com Josué, seja forte e corajosa. Eu sou contigo. Mas aí as provações virão, porque as aflições, o próprio Jesus teve aflições, porque nós é aquela não frase, ter, né? Não pede Deus para guiar os seus passos se você não estiver disposta a mover os seus pés. Vai depender de você. É o que eu falo com as lojistas, gente. Eu falo com as minhas alunas. Eu posso entregar um método para vocês completo. Se vocês não estiverem dispostas a viver o processo, assistir às aulas e colocar em prática, não vai ter resultado. Porque é uma parceria. É uma parceria. Com Deus também é a mesma coisa, é uma parceria. E a gente tem que entender, né, a Geisa, pelo que ela falou, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra o diabo. Como você vai vencer? Ele é espírito. Em espírito você vai vencer. Por isso que você precisa, e todos nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Precisamos ter essa intimidade com Deus, que o Espírito Santo, ele também é intimidade. Porque você recebe o batismo do Espírito Santo todos os dias, você tem que cuidar. É a mesma coisa na loja. Eu quero ter uma loja, vou pegar o exemplo de loja porque a gente fala para lojista. Eu quero ter uma loja que lucra, eu quero ter uma loja de sucesso. Tá, você quer? Maravilhoso. Agora vamos viver os processos. Vamos aparecer no Instagram todos os dias, vamos fazer story todos os dias, vamos trocar de roupa todos os dias, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí, a gente está disposto a fazer tudo o que tem que ser feito? Então, é nesses detalhes, entendeu? Então, o seu caso não é especial. O desânimo, realmente, o Senhor Jesus, ele orou 3 vezes antes de ser crucificado na cruz. Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Então, vem aqueles pensamentos, às vezes dá aquela tristeza, mas, você se realmente toma consciência. O Espírito Santo, ele traz o quê? Consciência. O Espírito Santo guia, consola. O Espírito Santo, ele fortalece. O Espírito Santo, ele orienta. O Espírito Santo, ele te encoraja. Então é o que você precisa, é o que nós precisamos. Todo mundo que chega pra mim e fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa do batismo com o Espírito Santo, que é o início da caminhada da fé, tá? Você precisa buscar Deus em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar tá vindo o quê? Os problemas. Em primeiro lugar tá vindo... Cadê o celular que eu tô meditando ainda? Em primeiro lugar tá vindo o quê? Os problemas, as dificuldades, o medo, a dúvida. Que é problema... Gente, se teve alguém que passou por problema, foi o Senhor Jesus, né? Passou por dificuldade, foi ele, porque ele já sabia tudo que ia acontecer. Ele já sabia que Judas ia trair ele já sabia que ele ia ser massacrado, cuspido, furado, ele já sabia que muitos dos que andavam com ele ali, ele já sabia que muitos estavam buscando ele só para ser curado, que não queria ter intimidade com ele, né? Ele já sabia que ele ia passar pelo sinal de vergonha na terra, a cruz é um sinal de vergonha, mas para ele enxergava como algo vitorioso,
Porque ele não tinha os olhos humanos, ele tinha os olhos espirituais. E é isso que nós temos que buscar. Que é a visão de Cristo, a mente de Cristo, os olhos espirituais, que só o batismo com o Espírito Santo vai nos dar. Só ele vai nos ensinar a andar em espírito. E essa comunhão a gente tem que conquistar. E tomar cuidado com o espírito enganador, porque ele realmente, o trabalho dele é esse. É ficar aí 24 horas atormentando as pessoas, falando que elas não podem, que ela não consegue, colocando obstáculo, colocando dúvida, colocando dificuldade. E que Deus até permite, tá? Porque é nessas horas que a gente busca ele mais. Que é nessas horas que a gente olha pro céu e vê que ele existe. Porque se tá tudo bem, muitas pessoas... Por isso que ele fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Por quê? Às vezes a gente tá bem demais e quer descansar. Pronto, eu já tenho tudo. Conquistei, tenho família, filho, tudo. Por isso que o espinho na carne... Ele não tirou o espinho na carne de Paulo. Porque senão ele ia cochilar na fé. Se familiarizar, como aconteceu com essa carta, né? Só acharam que se familiarizaram com tudo, só de muito fazer já estavam salvos. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Se vocês têm, quem tem ouvidos, ouçam o que eu estou falando para vocês. Não sejam teimosos, né? Então o Senhor Jesus está falando isso com a gente. Aqui, eu separei pra gente finalizar aqui, lá em Marcos, ó. Ai, deu aqui não, mas tá bom. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Se alguém quiser ter vida com Deus, se alguém quiser seguir Deus, tá bem, eu quero seguir Jesus, eu quero ter vida com Ele. Então você vai ter que negar o seu eu, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Nós vamos ter que realmente deixar todo o nosso achismo de lado e se submeter às ordens dele. Quando você está numa empresa, você não se submete ao que a liderança te orienta a fazer, ainda que você não concorda, você não tem que ir lá fazer, porque o como é com ele. Porque às vezes a gente quer ver o que vai acontecer, mas com Deus não é assim que funciona. Fé sobrenatural, você acreditar sem ver, é passar o que Sadraque, Mesaque e Abednego passou, né? O que aquela mulher do fluxo de sangue fez. Ela já tinha acreditado na cura, ela tinha todos os motivos do mundo para desanimar, porque ela já tinha tentado todos os recursos. Pensa uma mulher sangrando por 10 anos, mas não, ela falou, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar. Por que Deus não faz os milagres que ele fazia? Porque não tem gente que manifesta a fé como manifestavam antes, a fé sobrenatural. E quando você deixa essa palavra, que a gente deixa essa palavra, mas é difícil, às vezes eu tento, é difícil. Quem falou que ia ser fácil? No mundo teremos aflições, não temas, eu venci o mundo. O Senhor Jesus fala isso com a gente. Ele nos orienta o tempo inteiro, ele nos dá o guia na palavra. O manual da vida está aqui, basta a gente realmente viver os processos, né? Então ele está falando aqui, se a gente quiser acompanhar ele, tem que negar o nosso eu, tomar a nossa cruz, porque ele tomou a cruz dele, que foi o sacrifício na cruz. E a gente vai ter que sacrificar aqui também. Não tem como, não tem um atalho. Tem que viver todos os processos. Porque ele falou, na vida, né? Ele falou que ia fazer a diferença entre o que serve e o que não serve. Não é justo aquele que batalha, às vezes está de madrugada, fazendo propósito, vivendo, buscando, tentando chamar a atenção de Deus, está ali tendo comunhão com Ele. Não é justo ele tratar do mesmo jeito. Ele é amor, mas a base do trono dele é justiça. É isso que a gente não pode esquecer, porque está escrito no o meu reino não é comida nem bebida, é paz, amor e justiça. A gente esquece da justiça, só pega na paz e amor, né? Esquece disso aqui, ó. Ele é justo. Ele é justo. Tem disciplina com ele. Pois quem quiser salvar a sua vida tem que perder. E é difícil perder, né, gente? Mas a gente tem que perder. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, vai salvar a sua vida. Será salvo. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser ser salvo, tem que aprender a perder. O que acha, o ego, tem que perdoar, vou perdoar, Deus mandou, eu vou. Tem que falar a verdade, eu vou falar. Tem que desagradar alguém por amor a ele, vou infelizmente desagradar, porque eu não estou olhando para o homem, eu estou olhando para ele. Doa quem doer. Então, tá disposto a perder. Quem está disposto a perder aqui? Quem está disposto a perder por Jesus? Né? Mas quem perder a sua vida aqui nesse mundo, que aqui aos olhos humanos somos loucos, né? A mesma coisa que acontece. A gente está sempre trazendo o exemplo de Noé aqui, porque é um exemplo clássico. A família de Noé, do dilúvio,
7 pessoas foram salvas, gente. E vocês acham que no dia de hoje está diferente? Aquela multidão toda achou que eles estavam certos e Noé estava errado. Noé ficou 100 anos construindo uma arca, né? Mas aí no dia do vamos ver mesmo, só eles que foram salvos. E não é diferente nos dias de hoje. Tem que andar na contramão mesmo, daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente acha. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui a gente volta na igreja de Éfeso. O que adiantava aquela igreja não desanimar, perseverar, não olhar para o homem, só fazer a obra e esquecer o primeiro amor, que é a comunhão com Deus? O que adiantava? Nada. Então, com Deus é assim, ou a gente é 100% ou a gente não é. Em cima do muro é do diabo. 99,9% não serve. Ou é o nosso tudo pelo tudo dele, ou não tem conversa, né? Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não trata pessoas diferentes, não tem. Pra mim, não é diferente que pra você. Não é. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Mas aí só depende de nós, né? Realmente ter que viver segundo como Cristo orienta. Peraí, gente. Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma. E aí, foi o que aconteceu até mesmo com um homem rico, uma vez que ele falou, nossa, já tenho tudo, tô na sombra, vou descansar, já tô num lugar lindo desse aqui, né, já tenho um casamento, pronto, já tenho tudo. E aí Jesus virou e falou assim, louco, essa noite vão pedir a sua alma. E aí, o que você tem preparado? Para quem ela será? Isso é muito forte, gente. Essa noite vão pedir. E aí, essa noite, quando ele fala isso, Jesus está voltando para várias pessoas agora, nesse exato momento. É porque tem muitas das vezes as pessoas assim, eu escuto muito isso. Não, mas eu vou entregar. Não, agora eu não tô pronto, não tá na hora. Porque as pessoas não conseguem imaginar que o dia da morte nossa, física, aqui desse mundo, vai chegar. Todo mundo, né, quando fala de morte, as pessoas inclusive costumam falar assim, não gosto nem de conversar sobre isso. Mas é algo muito real. Quantas pessoas que todos nós conhecemos, que morreu recentemente, ou de Covid, ou de uma situação que você falava, não, que fulano morreu? Nossa, eu nunca imaginava que ele ia morrer. E é assim que acontece. Só que a gente não tem um cronômetro aqui na testa contando os segundos que nós temos de vida. A gente não tem ideia quando vai chegar para cada um de nós. Então tem que ter esse temor e a hora de entregar a vida, de tomar a decisão de se entregar completamente sem más, sem preocupar com outra pessoa, chegou o momento. Não é para amanhã, é para agora, né? Aquele exemplo que você trouxe, né? A Dani tá falando aqui, eu tô muito desanimada. E aí aquele exemplo de Josué que você falou, né? Pensa aqui comigo, Dani. Josué, ele tinha perdido um dos melhores amigos dele, que era Moisés, né? Servo de Deus. E ele estava lá chorando a morte de Moisés. E é isso que acontece quando a gente realmente não foi totalmente moldado e lapidado por Deus. Então ele estava lá chorando desesperadamente por conta da morte de Moisés. Só que ao invés de Deus chegar lá, Josué... José, fica assim não. Fica assim não, vai passar. Vai passar. Vem cá, escora aqui. Chora mais, chora mais. E tudo bem, o luto a gente vive, né? Sim, mas a gente não pode se entregar a ele. Então, você vê como Deus ele é racional. Ele não é movido a sentimento. Ele falava, Josué, Moisés está morto, levanta. Seja forte e corajoso, não temas. Eu sou contigo, vai. Ele teve que falar 3 vezes com Josué. Então, Deus ele não passa a mão na nossa cabeça. Quando ele chamou Gideão para poder conquistar a vitória, eram não sei quantos mil Eram 30 soldados. mil soldados. Deus falou assim, Gideão, tem gente demais, manda os tímidos, os medrosos voltarem. Quando Gideão falou, voltou milhares de pessoas para trás. Milhares. No final ficaram 318 de 35 mil. Eu não estou falando 35, mas eu não lembro o número exato, não, tá? 300. Gideão é 300. 318 não. É Abraão. Isso, ficou os 300 de Gideão, isso aí. Então, 300 de Gideão. E 30 mil pessoas ficaram 300. E aí, um outro exemplo também, que foi a morte, a filha de Jairo, que você trouxe de exemplo, né? Sim. Um homem religioso chamou Jesus para curar a filha dele.
E Jesus falou, tá bom, eu vou lá, vou curar a sua filha. E quando ele chegou eles lá... falaram que ela estava morta. Falou né? que ela estava morta. Todo mundo falou, não, ela estava morta. Aí Jesus falou, não, ela está dormindo. O pessoal começou a caçoar. E olha só como é que é forte. Porque Deus, ele quer pessoas de fé genuína. E que creiam realmente que ele é o mesmo Deus. Mas eu ele quero não dar é Deus de histórias. Eu quero né? dar o Ele é Deus exemplo atual. da emoção. Mas vamos lá, traz a emoção. Eu quero dar o exemplo da emoção, que quando Jesus ele foi curar, tava todo mundo choramingando ao redor da menina, porque ela já falaram que ela estava morta. Jesus falou, sai todo mundo para fora. Todo mundo, porque eu não opero na emoção. Então Jesus mandou aquele pessoal sair e foi lá e determinou, e a menina levantou e foi curada. Então não é o tanto chorar que vai nos justificar diante de Deus. É a gente assumir a força que existe dentro de nós, que existe dentro de nós um duelo, né? Tem o bem e o mal. Depois de Adão ali, da natureza adâmica, então o mal entrou. Então o bem e o mal, quem nós estamos colocando para fora? A fracassada ou a vitoriosa? Quem que a gente alimenta? Quem que a gente alimenta todos os dias? A fracassada ou a vitoriosa? Então nós só vamos colher frutos daquilo que a gente plantar. Então fácil não é, nunca vai ser. Jesus deixou isso bem claro. Nunca vai ser. O caso de ninguém aqui é específico. Todo mundo que chegar diante de Deus falar, ai, mas ele vai falar. Ó, você não passou pela pior morte, que foi a de cruz. Você não foi furada nas mãos, nos pés, a ponto de sair água do seu corpo, porque sangue mais já não tinha para poder sair, né? Você não foi humilhada diante de milhares de pessoas como eu fui. Você não carregou uma cruz pesada como eu carreguei. 40 dias e 40 noites no deserto com fome. Você não viveu isso. Mas eu passei isso para provar para você que você pode vencer assim como eu venci. Assim como eu venci. Por isso que ele viveu isso. Não foi para humilhar a gente, mas foi para mostrar que nós podemos todas as coisas. Só depende de nós, né? No final de tudo, sempre a decisão vai ser nossa. E ele fala assim, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Tem aqui, duas opções. Ele tá colocando pra gente escolher, né? E aí a gente vai, ou a O gente vai escolher, livre-arbítrio, né? ou a gente vai escolher a bênção, ou a gente vai escolher a maldição. E pra finalizar aqui, ele fala, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz. Se nós temos ouvidos, por quê? Se nós temos ouvidos, por quê? Porque tem gente que é teimosa, escuta e deixa passar. Então, se vocês têm ouvido, ouçam, em espírito que eu tô falando. Ao que conseguir a vitória, ou seja, ao que vencer, tá? Não é o que tá salvo hoje. A todos conseguiram a vitória. Não. É ao que. Olha aqui ao adendo, né? Ao que vencer, ao que conseguir. Tem outras traduções, tá? Que nós somos uma tradução mais atualizada. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Ou seja, ele volta lá no jardim do Éden. Vai ter acesso ao reino dos céus, ao que vencer. Então, é todos os dias. A gente tem que cultivar todos os dias. Porque só o que vencer realmente vai ter acesso a isso. Não é o que fizer hoje, né? E amanhã não. Não, e eu vou trazer as redes sociais mesmo. Né? Um exemplo clássico, muitas das vezes as pessoas ficam olhando assim, deixa eu ver aqui, quem curtiu minha foto? Quantas curtidas eu tive? E aí eu vou trazer uma reflexão trazendo para o mundo de hoje, né? Será que em vez de estar preocupado, um exemplo nas redes sociais, quem curtiu uma foto, quem que comentou, será que todos os dias a gente faz essa análise? Será que hoje Deus daria um like no meu dia? Será que Deus faria um comentário curtindo o que eu fiz? Será que Deus estaria satisfeito realmente ali, subindo o coração, né? Será que Deus estaria enviando um aviãozinho, me indicando para levar a palavra para outras pessoas, porque Ele confia em mim e eu sou um servo real dele? Então, essa reflexão que eu falo, eu tenho que fazer todos os dias e aconselho, né, que todos nós façamos. A preocupação tem que ser com se Deus está realmente curtindo as nossas atitudes. Isso aí, gente. Então, se a gente puder dar um conselho, que na verdade o Senhor Jesus que está dando aqui, busquem o batismo com o Espírito Santo, aquele que reconhece, tá? Que ainda não o conhece de verdade. Porque eu falava muito isso com ele. Deus, eu conheço o Senhor de ouvir falar.
Eu conheço das frases bíblicas, eu conheço das postagens ali, eu conheço dos salmos, da leitura, mas eu não conheço o Senhor de verdade. E eu quero te conhecer. Então isso demonstra o quê? Humildade, reconhecimento, né? Então, se Deus ele está nos dando um conselho de tudo que ele falou, não é o muito fazer, é o viver e ser, é o conjunto de tudo. E busquem o Espírito de Deus enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Não deixem para depois, façam o que tem que ser feito hoje, porque ele é o único que vai sustentar todos vocês, todos nós, de qualquer situação. Só o batismo com o Espírito Santo que vai sustentar. E o dia mau ele vai vir, viu? Pode ser que já tenha vindo para Dani, mas ele vai vir para todo mundo. Ninguém está isento de não passar pelo dia mau. E a gente tem que buscar estar ali munido disso para que o Espírito Consolador venha nos sustentar. Ferreira nas 560, chama no direct da Mai, que vai ser um prazer orientar você. Vai, com certeza. A gente tem outras lives aqui também falando do batismo. Como e Deus se agrada disso, Deus se agrada tanto disso. Exatamente. Você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, buscando a sua libertação, né? Vai fazer uma oração de decisão e ele vai te orientar o que você tem que abrir mão. E aí é um assunto para 1, 2, 3 lives, tá? Mas bicho, pode me chamar que eu estou à disposição para ajudar, tá bom? E aí a gente falou hoje então da primeira carta. E aí na terça-feira que vem a gente vai falar da segunda. Se vocês já quiserem ir meditando, vão lá, medita na primeira carta, começa a ler Apocalipse. Meditem na primeira carta. Semana que vem já meditem na segunda e já venham preparadas aqui pra gente destrinchar a segunda carta, pra gente ver onde a gente está se encaixando e o que a gente precisa fazer para verdadeiramente ser livres e alcançar esse bem imensurável, o tesouro precioso que é o batismo com o Espírito Santo. Maior tesouro. Não tem nada que vale mais do que o batismo, nada nem ninguém que vale mais do que o batismo com o Espírito Santo. Isso eu posso garantir, tá bom? Beijo pra vocês. Vamos fazer uma oração, vamos fazer aqui. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente. E qualquer dúvida a gente está à disposição no direct. A gente tem um canal no YouTube de fé. Quem quiser me chamar no direct que eu mando o link. E nós temos terça-feira às 6h59, tá? Semana que vem já volta o horário normal. Isso, é toda terça, tá? Porque hoje a gente já... 6h59 da manhã. Isso. E tem também no Telegram. Quem quiser entrar, a gente é um canal lá onde eu gravo áudios. Enfim, Deus fala muito com a gente nesse canal. A gente faz propósito lá, tá bom? Quem quiser, só me chamar aí no direct. Vamos fazer uma oração aqui pra gente finalizar. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Libertador, o dono de todas as coisas, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor essa manhã, essa palavra, agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, todos nós que estamos aqui, por nos convidar a sentar à mesa com o Senhor, para ouvir o Senhor que é humilde, manso de espírito. Obrigada pelas exortações, obrigada pela direção, e eu peço que o Senhor venha, meu Pai, cultivar essa semente para que ela venha dar frutos na vida de cada uma dessas pessoas que ouviram a tua palavra. Eu peço que o Senhor venha repreender agora todos os planos que estão sendo arquitetados para roubar essa palavra de dentro dessas pessoas. Todo o cotidiano que está sendo tramado para deixar todos nós, meu Pai, no comodismo, para levar a gente para o comodismo, para levar a gente, meu Pai, no banho-maria, a palavra do Senhor. Então eu peço que o Senhor venha nos blindar, nos encher, nos guiar, nos ensinar todos os dias da nossa vida como agradar o Senhor. Nós entregamos esse dia também em tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha conduzir esse dia, que o pão nosso de cada dia o Senhor venha e possa nos dar hoje, meu Pai. Que o Senhor possa perdoar as nossas ofensas, os nossos erros, assim como nós também perdoamos a quem nos ofendeu. Eu perdoo todas as pessoas que me odeiam, pessoas que eu nem sei que me odeiam, eu perdoo essas pessoas, eu oro por essas pessoas, eu entrego essas pessoas em tuas mãos e também entrego cada uma dessas almas que estão aqui. Eu peço que o Senhor venha guiar, conduzir, abençoar a vida e a família de todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Olha, vamos deixar salvo aqui, tá? No feed, tá bom? Quem quiser assistir de novo e convidar alguém, às vezes eu tenho certeza que Deus vai colocar alguém no caminho de vocês e vocês podem enviar o link. Tá bom? Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.